Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Ana. Hoje nós temos um convidado muito especial, onde nós vamos falar da história dele, da trajetória dele, mas por um motivo que todos sabem, que todos têm essa história, que é invisível. Então eu vou contar, que é o nosso queridinho perfume. Tem gente que diz que não usa, mas eu duvido. 99% ou 99,99% usa perfume de um jeito ou de outro, ou tem a sua marca registrada pelo que você passa, aonde você passa. Então eu vou agora passar a palavra para o nosso convidado especial, que é o William Mori. William, seja muito bem-vindo. É uma honra te ter aqui, né? O CEO da Keita Cosméticos. E para quem sabe, também sou parceira. E através de uma pessoa que fez eu experimentar, e eu sou muito grata, porque hoje eu tenho sempre no mínimo 1 ou 2 vidrinhos na minha bolsa, fora a nossa parceria. Então, William, para nós conversar, nós descontrair aqui, e é um momento muito bacana, um marco aqui por Pod Ana, que vem da Poderana, né? É contar um pouquinho da tua história, quem é o William, essa tua trajetória. Mas vamos começar. Quem é o William? Conta um pouquinho da tua história. Legal. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Imagina. É uma honra para mim estar aqui, né? Digo para você que era até mesmo um sonho. Eu sempre falei que o meu sonho era estar em um podcast e conseguir contar, não a história do William, mas a história de hoje de milhares de pessoas que nós carregamos dentro da nossa instituição Keita, família Keita, né? Então vai ser um prazer compartilhar aqui e abrir a caixa preta da perfumaria, tá? Mas vamos lá, quem sou eu, né? Quem é o William, para começar aí, para quem está aqui? Então, o William é filho de Maria de Lourdes, né? É filho de Arthur, né? Meus pais, irmão de Alexander Mori, pai de Ana Laura e de Lázaro e marido de Daniela. Né? Além disso, que é a base, que são os meus porquês e os meus para quem, que tudo que eu faço, né? Que é os bastidores que as pessoas não enxergam, que são os nossos esforços a mais, eu digo para você que eu sou um sonhador, mas acima de tudo, eu sou um realizador. A partir do momento que eu consegui tirar do papel um sonho que era a Keita, Que legal. né? Junto com o meu sócio, Pablo Jesus, que eu não posso deixar de mencionar aqui, eu digo pra você que eu tornei sonhos em realidade, porque a gente toca pessoas e, acima de tudo, eu consigo enxergar além das pessoas, eu consigo tirar das pessoas o melhor quando elas me permitem, é claro, né? Tem pessoas que não permitem que a gente acesse, e eu acho que acredito, né, que tudo na nossa vida é conexão. Com certeza. Né? E eu busco essa conexão às pessoas para quem me permite. E quando a gente consegue acessar, a gente desenvolve. Né? E aí vocês vão entender um pouquinho mais o porquê que eu consigo fazer esse acesso, por que a gente consegue fazer isso. E se você me permite, já falando um pouquinho mais da perfumaria, eu tenho certeza que você já carregava o perfume com você. Você poderia não carregar o nosso perfume. Com certeza. Mas você já tinha um perfume. Com certeza. Especial, né? Muito especial. Que eu vou entregar aqui, ó, para quem for lá na página no Instagram da Poderana número 8, vai saber por que ele tá falando isso. Já vamos entregar uns spoilers aqui, né, William? Mas, gente, assim, a gente não se conhecia. Hoje foi realmente um momento, está sendo um momento muito especial, porque a gente ter essa conexão, quando a gente acredita em algo e a gente desejava algo, como ele falando em sonho, a primeira conexão da Keita era ter esse convite, mas ela começou um pouquinho diferente, mas ela começou pelo lado certo. Então, tudo tá certo. A conexão, como Elisa, ela acontece quando tem que acontecer. E se as pessoas não se permitem naquele momento, é porque elas não estão prontas por algum motivo. Ou elas ainda não estão abertas para o melhor. Eu acredito muito nisso, né? Até me arrepiei. Mas, assim, eu acho que a gente vai falar um pouco mais da tua trajetória, eu vou te questionar outras coisas, mas o que eu queria saber? Hoje, tá? Nessa tua trajetória, talvez tu não vai querer me responder muito, mas eu vou perguntar, gente. Qual o perfume que te representa ou o que ele te traz? Se é que nós podemos dizer que tem um, ou tem mais de um. Certo. Eu posso falar que perfume, ele é muito momento. Perfume é de espírito. Perfume é o que você vive. Então, cada momento da minha vida, cada trajetória, até mesmo o meu humor do dia, muda o meu perfume. Mas, claro que eu tenho os meus favoritos, né, dentro da Keita. Mas eu posso resumir que os perfumes que me resumem o William são os perfumes mais cítricos. Né? Porque eles me lembram limpeza. E limpeza lembra minha mãe, limpeza lembra a minha casa, lembra a minha base.
né? Lembra a personalidade que eu formei através do conhecimento que os meus pais me passaram. E se eu for falar de algum, hoje eu traria talvez o nosso Selvagem, né? Então, ele é um perfume um pouco mais cítrico, ele é um perfume que ele consegue traduzir o William. Tanto porque ele traz um pouco de poder, ele traz um pouco de memória do passado, né? Quando eu falo dos meus pais. E ele é um perfume que ele encanta. E ele encanta por onde ele passa. Eu acredito que nem eu sempre brinco, eu não sou tão bonito, mas eu sou simpático, né? Então, você sendo simpático, você consegue abrir portas, né? Então, esse perfume, ele me traduz bastante. Eu adorei, assim, eu confesso que eu tenho um gosto, assim, pelos amadeirados. Então, eu tenho já alguns queridinhos, porque eu já conheci boa parte, gente. Em casa, a gente já tem 2. Um é o Adventure, não sei que assim que se fala. E o outro, que agora eu vou me lembrar que fugiu o nome, tá? Isso acontece, tá? Mas é um outro queridinho que a semana passada o meu irmão ficou. Eu amei. E eu vou te falar que, assim, até para mulher, eu disse assim, eu acho que eu vou usar. De tão poderoso que ele me passou. Mas não sei se eles são amadeirados, tá? Certo. Me corrige, tá? Ele é o masculino? É masculino. Talvez a gente quebre Adventures, aqui... é isso? Adventures, sim. Adventure. Talvez a gente quebre aqui alguns paradigmas e algumas pessoas não estão preparadas para o que vão ouvir, tá? Mas existem alguns mitos no perfume que ele comercialmente faz com que seja masculino ou feminino. Mas as notas que tem dentro dele e as matérias-primas que da maneira que ele foi criado, ele serve para qualquer pessoa. Porque é como você se sente com ele. O perfume não é sobre o que está escrito no rótulo ou o que você acredita que ele é. O perfume é o que você sente. Porque se a gente pegar a história do perfume mesmo, que começa lá antes de Cristo, você vai entender que as madeiras que eram quebradas lá e queimadas pelos egípcios era para se conectar com os deuses. Eles acreditavam que se conectavam com os deuses. E por que a gente não usa os perfumes, os nossos perfumes hoje, para se conectar com o mundo? Ou se conectar com as pessoas? Então ele é dessa maneira. Então ele quebra um pouco esse paradigma de que ele é masculino ou feminino, tá? Mas as pessoas não estão preparadas para esse assunto, eu tenho certeza. Tu vê que é padrão, né? É padrão. É padrão. Mas tu vê que eu não falei numa bobagem, viu, não, gente? Não. Então, assim, ó, e tem uma coisa que eu acho bacana a gente... Vai deixando fluir, tá? Mas a mulher escolhe o perfume para o seu companheiro ou companheira, né? Ou a gente tem que ser muito, ou vice-versa. E esse foi um sentimento que eu tive conhecendo a Keita. Conhecendo mais as essências, e por isso eu tô falando da questão que eu gosto do amadeirado. E eu vi que quase a gente meio que impõe pro companheiro utilizar. Eu não sei se isso tu já percebeu, isso é muito comum no teu dia a dia, as pessoas comentarem. É porque é a maneira que você enxerga ele. Então você enxerga, ele é um empreendedor, ele é um empresário, ele é uma pessoa, um paizão, ele é brincalhão, ele é sorridente, ele faz exercício. Então você vai criando um perfil e através desse perfil você enxerga um perfume. E aquele perfume você quer conectar ele. Muitas vezes não é o que ele gosta, mas é o que você gosta, porque você enxerga dele daquela maneira. E isso que é muito engraçado, que as pessoas falam sobre isso, e é legal ser falado aqui, que quando a pessoa se conecta com um perfume que ela não gosta, às vezes ela se descobre. Ela fala, caramba, eu tava tão baixa estima, eu passei esse perfume, e parece que esse perfume me trouxe uma alegria. E realmente, porque isso não é pensado, tá lá no nosso inconsciente. Sim. Ele busca, a tua memória, ele busca algo que te remeta àquele cheiro. Perfume é cheiro. Então, muitas vezes você passa um perfume, por exemplo, quando eu passo o Selvagem, me conecta à minha família. Eu moro 400 quilômetros longe da minha mãe, então eu moro longe do meu pai, moro longe dos meus irmãos. Claro. Então eu passo aquele perfume e eu me conecto a eles, só que é inconsciente. Então, quando você consegue entender o que tem por trás, a magia do perfume mesmo, você começa a usar os perfumes todos os dias e de formas diferentes. Isso que é o mais legal. E isso é bacana, porque assim, tu vê que a gente não tem gente como não falar aqui também, porque ele também tá tirando algo de mim aqui, né? O almíscar, eu lembro muito da minha infância por causa da minha mãe. Olha aí. E aí, talvez, eu não sei se é por causa do almíscar, desse amadeirado, ou o que tem numa essência, que daí realmente eu ainda não conheço, mas ele sabe tudo, viu, gente? Que eu acho que me remeteu. E aí, sim, tô falando da minha infância, quando perguntar qual é o que vem da tua infância, da almíscar, da minha mãe. Eu me lancei um desafio no último evento em São Paulo, e foi um desafio mesmo, porque eu escolhi uma pessoa da plateia, nós estávamos lá em 140 pessoas, eu escolhi uma pessoa e eu falei que eu iria fazer ela voltar ao tempo. Nossa! E é desafiador você fazer isso. Então eu peguei um perfume sem ela saber qual era o perfume,
E eu pedi pra ela fechar os olhos. E comecei a falar palavras pra ela que iam remetendo à infância dela, alguma coisa do tipo. E daqui a pouco eu borrifei o perfume longe, passei próximo do nariz dela. Agora eu disse, puxe bem, força a respiração. E quem que você está imaginando? E ela falou, a minha mãe. E me deu um abraço muito forte. Para mim aquilo foi fantástico. Ah, é porque você sabia? É porque... Não, é porque a pessoa se permitiu. Entra na permissão, ela permitiu a gente se conectar. Então mostra que o perfume é o momento que você está vivendo. Então, se você conseguir se permitir viver coisas boas, você vai sempre buscar os perfumes que são ou mais alegres. Ah, quais são os perfumes mais alegres? Os mais doces são os mais alegres. Os mais cítricos são os mais alegres. Ah, mas eu gosto do amadeirado. É porque eles são os perfumes mais pesados, são da sua personalidade, talvez um pouco mais forte, um pouco mais de meias palavras. Então, tem muita coisa legal aí. Tu sabe que assim, ó, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, porque não deixa de ser uma ferramenta. De venda. Nós estamos falando isso hoje, numa era... Quando nós ia falar isso na era passada? Nós botar aqui uma ferramenta do mundo psicológico, pedagógico, de coach. Por que não falar? Tem gente que não gosta, tá? Mas assim, não deixa de ser um treino e que nos auxilia psicologicamente, mentalmente falando. Então não precisamos dar nomes às ferramentas, mas que vão lá mexer, como tu contraste aqui, nossa inconsciência. Exato. Que é o mais difícil, né? É o mais difícil. E o se permitir, eu acho que tu trouxe algo aqui e é tão particular, gente, mas eu não vou deixar porque são oportunidades que a gente tem de as pessoas até nos conhecer um pouquinho mais. Talvez seja o meu segredinho e eu não sabia, mas realmente eu nunca me achei uma pessoa curta em alguns aspectos, empoderada, sabe, objetiva, porque no normal eu não sou assim. Eu sou comunicativa, eu sou alegre, eu chego a ser até redundante, ou alguns momentos prolixa. Odeio, gente, mas às vezes acontece. Mas o que eu vejo? Que a minha essência, que eu escondi muito de mim por muitos anos, é essa. E a Poderana, de uma certa forma, e o Podiana, que está aqui onde nós estamos hoje, veio disso. Olha que legal. Então, a gente, isso não estava combinado, pelo amor de Deus. É uma coisa assim que eu nunca imaginei. E vai longe, né, William? Vai longe. E tu não pode parar, porque isso mexe muito com as pessoas. E eu espero que todos que estejam aqui nos escutando vejam quão rico. A gente começou aqui por um querer, uma vontade, um sonho de ter convidado o CEO da Keita, mas eu não estou vendo o CEO aqui. Eu estou vendo o William. E eu estou vendo ele contando com um sonho, com amor, com verdade, e que mexeu até comigo, porque eu estou falando algo tão particular. Que eu então não abri muito isso da minha essência. É a minha essência intrínseca que eu escondi por muito tempo, por querer agradar. E aí, olha, se tu simplesmente fazer um exercício com alguém, o quanto já pode ser uma pontinha de ajuda. E através do perfume. Perfume, ele transforma. Quando as pessoas se permitem a conhecer mais, você começa a se conhecer mais. Porque se você sempre carregou um cheiro predileto, sua vida toda, só que você nunca identificou qual que era. Então, eu adorava quando a minha mãe ia lavar a casa e passava algo cítrico dentro de casa. Ah, vai lavar o banheiro. Nossa, que delícia entrar naquele banheiro cheiroso. Não é? E você chegava a fazer... Ah, que coisinha boa, essa casa limpinha. E minha mãe, por sinal, é muito caprichosa. E limpa muito a casa. Então, eu entrava no banheiro. Então, esse cheiro, ele me acompanhou até aqui. E quando você consegue identificar, você começa a procurar esses cheiros que, transformado em perfumes, viram até música para os ouvidos quando você se permite. É muito legal. Maravilhoso. Olha, eu tô muito encantada, assim. E eu acho que como a gente agora também já tá num momento falando um pouquinho de onde nos remete, eu queria que tu contasse ou trouxesse um pouquinho da família, o que te moldou, embora tu já introduziu, né, nesse lado, assim, que te remete ao perfume, mas ser este ser humano que tu é hoje, essa pessoa que tu é hoje. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Essa parte é forte, né? Essa parte mexe comigo. Ainda mais que eu sou um virginiano, tá, pessoal? Não, se tu não quiser, tá tudo certo. Não, conta aquilo que tu te permite. Não, eu me permito a tudo que é onde tá no meu limite, que não passe da barreira. E eu vou te falar uma coisa. Eu sempre fui um sonhador. Sempre. Mas eu sempre fui um sonhador sabendo que eu conseguiria realizar. Eu quis ser jogador de futebol, alimentei isso até meus 15 anos para 16 anos, foi quando teve a separação dos meus pais. E eu tomei a decisão de estudar, ficar com a minha mãe. Então, assim, eu não fui aquela pessoa que de 15 para 16 anos ia ser um baladeiro, igual meus irmãos foram, meu pai esperava na porta de casa. Então, eu não tive esse momento, eu tive um amadurecimento muito precoce.
E eu tive sonhos e alguns foram interrompidos. Mas eu entendi, e isso a gente entende aos 40 anos de idade às vezes, que não era aquilo. Meu sonho era outro. Eu sempre amei pessoas. Eu amo pessoas. Eu amo conversar, eu amo me conectar. E eu amo ir além. E eu me permito, eu sempre fui um copo, meio copo, às vezes até vazio. Nunca fui copo cheio. Então, quando eu pensei em lançar algo junto com o meu sócio, o Pablo Jesus, eu disse pra ele, esse negócio não vai ser um negócio, esse negócio vai ser um legado. É algo que nós vamos criar pra nossa família. É algo que eu vou deixar para meus filhos. É algo que nós vamos criar para que as pessoas possam ser uma ponte de realização de sonhos também. Então eu não posso criar algo como o mercado já criou. E nós vinha de uma pandemia. Né? Nós iniciamos pós-pandemia, no finalzinho de 2022. Então era um desafio muito grande. Era um sonho já construído, mas um desafio muito grande. Mas eu sempre tive, atrás de grandes coaches, né, que sempre falam, você cresce, é um meio de desafios, né? Eu disse, então, é agora. Esse é o nosso momento. Começar muito digital, porque as pessoas não precisam nem se tocar. Sim, era o mais desafiador, né? Então vamos pelo digital, as pessoas precisam conhecer a nossa marca, e depois que conhecer a nossa marca, nós vamos dar outros pulos. Então nós temos um projeto de Kate para mais de 5 anos, nós sabemos onde nós vamos chegar. Ah, então, mas não conta ainda. Não vou contar, não. Não conta que eu quero mas chegar eu tenho lá. coisas boas que vão acontecer, inclusive em Porto Alegre, tá? Mas assim, o que tu... Nós estamos ainda falando um pouquinho dessa tua trajetória, vamos lá, família, origem. O que marca, assim, uma superação pessoal tua? Eu talvez tenha falado agora aqui, mas de repente, para ter certeza, tem algum marco, assim, de superação? Você diz em transição entre a minha vida e a Keita? Na tua vida, na tua trajetória família, né? Ainda não na Keita. Eu acredito que a parte que eu tenho marcante, que marcou mesmo, foi a separação dos meus pais. Imaginei. Foi algo que me marcou muito, porque eu tive que ser muito forte, por mim e pela minha mãe, né? Então, naquele momento, eu... Se tornou muito responsável. Eu me tornei muito responsável muito cedo. Mesmo sendo irresponsável com 15 anos, né? Então, nós tomamos aquela posição de ser forte. E eu era muito frágil. Então, foi uma transição muito difícil. Mas hoje eu vejo que foi necessário e que me tornou quem eu sou hoje. E faria tudo de novo, sem problema nenhum. Que legal. Mas então, eu acho que esse eu acho que é o maior reconhecimento. Eu imaginava que era, porque mas estava aqui na minha vontade de perguntar, ter certeza, que era, como tu contaste ali, eu imaginei. Porque é um marco na vida da gente, né? E a gente, em algum momento, se remete à nossa infância, àquilo que realmente nos faz, talvez, nos impulsionar em algo, né? E tu teve essa responsabilidade. É muito lindo. Obrigada por compartilhar. Obrigado. Eu sei que é algo muito pessoal, né? Então eu brinquei aqui do meu cheiro, do perfume, do almíscar, de outras coisas. Como realmente mexe com a gente, né? Mexe. Mas é o que faz a tua trajetória aonde tu estás hoje, né? E é tão legal quando tu fala de legado. Eu acho tão lindo, porque eu acho desafiador tu chegar nesse legado, né? E eu não sei se tu te deu por conta disso, já vinha esse sonho antes, nesse período, infância, família, ou foi ao longo da carreira? Eu fui bancário 9 anos. E um dia eu estava sentado aqui em Porto Alegre, ali na praça, onde ficava, eu chamava Praça das Pombas, né? Tinha um monte de pomba ali. E aí eu estava sentado. Perto da prefeitura? Perto da prefeitura. Tava sentado ali, após o almoço, sentou um senhor, eu estava na ponta do banco, sentou um senhor na outra ponta. Eu tinha 20 anos de idade. Ele olhou pra mim, mas olhou, sim, aleatório. E perguntou pra mim, viu, tu conhece teu bisavô? Eu vou te perguntar, você conhece seu bisavô? Você sabe o nome dele? É difícil. Difícil, né? Aí eu vou falar o que ele falou pra mim. Sabe por quê? Porque não deixou nenhum legado. Ele não plantou uma árvore que você possa sentar embaixo, ele não escreveu um livro, ele não tem um nome numa rua, ele não tem um nome numa escola. Ele não deixou nada de lembrança pra você. Então ele foi só mais um. Ele falou exatamente assim pra mim. E você é jovem. Ainda dá tempo. Deixe o seu legado. Não, aquilo pra mim foi uma paulada. Foi assim, uma virada de chave incrível. Tanto que não demorou muito pra eu sair do banco. Porque 9 anos eu saí. Porque eu queria buscar o meu legado. Eu queria escrever essa história. Mas que horror. Eu tô entrevistando ele, mas ele acabou entrevistando. Viu? Eu fiquei pensando do bisavô. Bisavó, sim. Bisavô. Não.
Eu também não. E a minha resposta foi pra ele, talvez porque ele já tinha morrido quando eu nasci. Ele falou, exatamente. Ele morreu, depois que morreu. Você não tem história, Tu não tem história, não tem nada. Nada te conectou com ele, né? Então... Ou seja, os grandes players aí de vários segmentos têm um legado e a gente sabe a história, né? Tem uma linha do tempo. E as conexões que fazem com a família. Tá me fazendo levar pra casa um exercício, tá? Eu posso te deixar um outro exercício de casa? Você tem filhos, né? Tem uma. A conexão que você cria com ele é o que vai mais ficar na vida. Eu vou desafiador, Eu vou dar um exemplo muito, talvez seja bobo. Uhum. Há 2, 3 semanas atrás, eu torço pro Internacional, eu trouxe meu filho, eu poderia vir de carro, de ônibus, de excursão. Ele tem 5 anos de idade, e minha filha. Ontem ele falou pra minha esposa assim, ele andou de ônibus de novo, que ele não anda de ônibus, e ele falou, é o segundo dia mais feliz da minha vida. O primeiro foi quando o pai me levou no jogo do Inter, de ônibus. Ou seja, ele vai crescer e um dia ele vai falar. Ele vai estar sozinho no estádio, porque na lei natural da vida eu vou partir primeiro. E ele vai falar, um dia o meu pai me trazia nesse jogo dessa maneira. A minha filha é a mesma coisa, ela vem comigo. Então essas conexões, se você não consegue criar um legado material, que pra mim não é o que mais importa, são o que vão ficar. Então isso é um legado. Como eu disse, eu tô entrevistando, mas eu acabei aqui, eu que estou levando o exercício pra casa. Porque realmente ser mãe pra mim é um desafio. E não é fácil chegar nesse exercício. Não que seja perfeito. Tem dias que a gente não quer nem ouvir voz, né? Até porque a gente é ser humano, né? Exato. Tá cansado. Exato. Não tem sempre, a gente precisa dar atenção pra gente também. Exato. Não dá pra só ter a criança e jogar tudo ali. Isso. E muitas vezes a gente faz isso errado. Uhum. Porque a gente deixa de sonhar pra cultivar, olhar só pra criança. Tudo que eu tô fazendo é pra ela. Ou pra ele. Ou pra eles. Eu venho de 5. Eu sou gêmea. Legal. Então, é desafiador. E aí, quando eu vou falar, gente, de perfume aqui, porque não tem... Nossa, pauta não deixa de ser o perfume, que é o William hoje aqui, né? Realmente, ele conecta e a gente se fizer esse exercício, vem respostas. Bem. Embora eu brinque que eu tô num ano da minha vida de muitas respostas e de muita correção de coisas que eu deixei para mim. E te ouvir, ver esse legado, é importante a gente, todos que estejam aqui, para e pensa. Não existe perfeição. Realmente, como diz, a gente tem momentos da gente quer estar sozinho, quer ir para um quarto, quer deitar, quer dormir, quer ficar no silêncio. Às vezes, tem um momento que tu tem que ter tua privacidade. Mas tem algo que a gente, às vezes, não pensa. Que a gente quer tanto, mas a gente não consegue lidar com esse tempo. Da família, do trabalho, dos filhos. E eu falo família porque a família também tem a grande família que eu chamo, não sei se é assim que tu chama, que vem os irmãos, vem os pais. No momento que tu tem a tua família, que para mim foi difícil cair a ficha, tá? Talvez para ti foi mais rápido. Não é difícil para nós todos a transição de sair de casa para construir sua família, né? Então é desafiador. Mas olha, eu tô assim, ó, chocada, como dizem. Mas tudo isso tá ligado ao perfume, por causa da conexão. Então a gente vai traduzir, o que tem a ver esse assunto com o perfume? A conexão. Esqueça o cheiro e agora você pense na conexão. É o que o perfume faz com as pessoas, é o que o perfume faz entre família, né? Você entra uma pessoa, né? Quando pegava ônibus, entrava com um cheiro, você enjoou, não gosto desse cheiro. Não, que cheiro bom. Então assim, você vai se conectando com os cheiros e as pessoas a mesma coisa. Você precisa se conectar com as pessoas. Né? E a gente precisa levar tanto, né? Vamos lá, entrar num ônibus. Quem nunca entrou num ônibus e aquele cheiro horroroso? Sim. E aí quando tu senta do lado de alguém cheiroso, meu Deus, tô no céu. Não é? É isso mesmo. E realmente a gente tem que parar e fazer esse exercício. E claro, o pó de Ana, ele vem muito nessa característica e tudo tem a ver com o poder. Mas o poder do perfume, o poder das reações, o poder da conexão. Então nós estamos aqui, ó, para quem possa estar perguntando por quê nós estamos falando do perfume, não só da história do William, que olha, riquíssima, gente, mas é o que tem nesse caminho que nos conectou, que foi o perfume. Exatamente. Não tem? Então, para quem perguntar, mas por que o William, por que a Keita Cosméticos? Tá aí. Então, acho que a gente, na verdade, definiu a conexão, e não tem. E eu adoro fazer conexão. Por muitos anos eu deixei isso um pouquinho de lado, conectando a essência dos outros. Mas agora eu quero a essência da minha vida com que eu posso fazer algo para o outro. Isso é forte para mim. É forte. E vai dar certo.
Já deu certo. Já deu, né? Já deu, né? Editor, Nós tem estamos aqui, aqui. Mas para nós seguir Vamos lá. aqui, então assim, eu queria que tu contasse um pouquinho, embora a gente já tá falando um pouquinho, de como tu chegou até a Keita, essa questão do perfume. Ok, tu tem toda essa trajetória, tu iniciou ali, mas vamos só revisar. Como te trouxe isso e como tu construiu a Keita? Legal. Então, quando eu conheci o meu sócio, nós estávamos em 2 momentos, né? Eu, num momento muito difícil da minha vida financeiramente e psicologicamente, e ele também. Por vir de outras empresas que nós acreditávamos e investimos muito e ter perdido. Então, ele tem um know-how de mais de 25 anos, com a parte de beleza, com a parte de perfumaria, com a parte de saúde, né? Então, conectou o know-how todo dele na parte que eu citei e mais o know-how com pessoas, a parte administrativa, né, de colocar processos no ar, empresas no ar e conseguir, né, ter êxito nas coisas que eu fiz, graças a Deus. Então nós nos conectamos, nós nos completamos praticamente e falamos, não, então nós vamos tirar do papel um sonho, que é, como você falou, parar de sonhar o sonho dos outros e sonhar o nosso sonho. Então nós construímos a Keita através de 5 pessoas, né? Foi muito forte o começo, porque nós não tínhamos financeiramente, hoje falando, bagagem para fazer o que nós estávamos fazendo. Mas nós tínhamos vontade. Nós tínhamos sonho e aquele sonho ele ia se realizar. Eu lembro como se fosse hoje. Nós entramos em uma sala de Zoom, conversamos, desenhamos o que nós precisávamos. Isso, claro, muitas madrugadas, não foi nem noite, foram madrugadas viradas, né? E aí nós chegamos à conclusão que dava. Chamei 5 pessoas, mostrei qual que seria o plano da Keita, só que não era Keita ainda, não tinha nem nome. Isso foi em setembro, mais ou menos, de 2022, em meio à pandemia. As pessoas compraram a ideia e nós falamos, então nós vamos entregar o produto para vocês em dezembro. Isso em setembro. Meu Deus do céu. E aí as pessoas falaram, não tem problema nenhum. Tá, mas agora nós temos um desafio. Nós queremos registrar uma marca. E qual vai ser a marca? Nós queremos 5 palpites de vocês. Vieram 25 palpites para nós. E aí quando nós começamos a falar em voz alta, né? Ah, tal nome. Quando veio Keita. Keita. Começamos a falar Keita. Caramba, que nome legal. Vamos ver o significado. Aí fechou. Porque Keita nada mais, ela vem do derivado de Kate, que é uma palavra escocesa. Que lindo, né? Não sabia a origem. Então, é uma floresta, Kate vem de floresta escura, ventosa e muito chuvosa. Ou seja, ninguém quer entrar nela. E nós vimos de um mercado muito... O mercado de perfumaria, cosmética, é um mercado muito desafiador. Por nós já ter passado por isso, o conceito ele é simples. Nós já passamos por essa floresta. Nós sabemos o caminho. É só você seguir. Então, caiu muito bem a palavra. E o conceito da floresta escura. Então, não tenha medo. Só vem que nós damos o caminho. Nós vamos entregar qualidade. Os produtos, desde o primeiro momento, nós definimos, não serão testados em animais. A grande parte deles é vegano. Então, assim, nós falamos, então para por aqui. Então, nós vamos partir daqui para frente com produto de qualidade. O mercado vai ter que nos segurar. Até eles conhecer o poder da Keita, vai fazer barulho. Porque entrega qualidade, democratizamos a perfumaria, pelo fato de que ele é bom, bonito e barato. Então, quando as pessoas tiverem acesso a isso, nós vamos incomodar muito o mercado. Literalmente cabe no bolso, Cabe né? no bolso. Não, e dá pra lucrar muito, né? Eu falo que aqui nem é só o sentido, é dúbio. É isso aí. É dúbio. Você pode se perfumar barato e você ainda pode lucrar muito, né? Porque assim, ninguém vende aquilo que não usa. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, e tudo que é bom você indica. Se eu perguntar pra você hoje, eu preciso abastecer o carro, onde você vai me indicar? Onde você é bem atendida. Exatamente. Ou o que você classifica que a gasolina é melhor. Exato. Eu quero hoje à noite jantar numa pizzaria. Você vai me indicar a tua pizzaria que você gosta. E se eu te pedir um perfume hoje? Eu já tenho os meus queridos. É assim que vai funcionar, tá entendendo? Então a gente precisa entrar, e nós entendemos isso, durante um ano precisávamos colocar perfume na rua para que as pessoas pudessem nos conhecer. E aí nós vamos aí aumentando e esse ano ainda temos muitas coisas boas. Eu vou deixar pro finalzinho. Vou deixar mais final, né? Mas assim, o propósito da marca em si, vocês têm esse... É o nome
ou teria uma frase para falar do propósito da marca, assim, ou em si? O que eu estou falando da floresta, eu achei muito legal essa história, porque a semana passada eu vi uma conhecida indo para a Escócia. Ah, E legal. aí ela foi em vários ambientes, não só os mais conhecidos, mas os mais afastados e ficou em lugares assim, tipo Airbnb ou esses que eles te dão um quarto. E é muito legal. Tu vê que as coisas se conectam, tu vê que eu acompanhei ela porque eu fiquei curiosa, porque a gente só vê em filme. E aí agora contando um pouquinho da Keita, né? Mas eu não quero fugir, porque eu acabei fugindo. É. Esse propósito da Keita, a marca, existe ou foi essa construção? Não, teve essa construção, né? Legal. Hoje a nossa marca, inclusive, ela é registrada no NPI por segurança, né? Perfeito. Tem que ser. E foi se construindo esse propósito. Nós sabíamos nós sabemos onde vamos chegar, sabíamos o que nós queríamos, mas nós precisamos construir. Porque nós precisamos ser flexíveis. O mercado não nos permite ser engessado. Então, conforme, e principalmente quando a gente atende hoje até o Amazonas. Então, imagina como que eu vou olhar para o gaúcho e olhar lá para o amazonense e dizer, não, a maneira que eu trato o meu propósito com eles, que precisa chegar a mercadoria atrás de barco, às vezes 7 dias e chegar numa ilha, ou até mesmo vai chegar lá numa tribo indígena. Que loucura. E como que eu vou ter essa comunicação com o gaúcho e com ele? Então eu preciso ser muito flexível e sem perder a essência. Sem perder a visão da empresa, né, a missão da O empresa. propósito em si mesmo, Isso, né? isso. Mas assim, claro, eu queria te perguntar agora, que eu voltei um pouquinho, do Pablo, né? Que é Pablo, onde começou também essa tua parceria. Vocês se conheciam? Como vocês se conheceram? Como é que foi essa conexão que uniu, né? Integrou. Sim. Eu falo que a fome com a vontade de comer muitas vezes, né? É brincadeira, gente. É só brincadeira aqui, né? Então, imagina que você tá num grupo de WhatsApp e você vê alguém que se destaca dentro de um grupo falando. Eu sempre quis me conectar com pessoas melhores do que eu. Isso eu aprendi na minha vida. Eu preciso me conectar com pessoas melhores do que eu. E eu enxerguei ele melhor do que eu. Eu disse, cara, esse cara é muito bom. Eu quero ele do meu lado, eu quero ser amigo dele. Então, nós acabamos conversando por WhatsApp, né? Na época, até nem foi num grupo de WhatsApp, foi num grupo do Telegram. Tu Né? vê? Nem foi do WhatsApp, foi no grupo do Telegram. Eu vi, chamei ele, conversei com ele. Ele me convidou para fazer parte de um negócio que ele estava. Eu não quis naquele momento, estava vivendo outro momento. E logo uma semana, 2 semanas depois, ele me chamou e disse, William, eu tô entrando numa empresa de perfumaria, né? E eu queria ver o que tu acha desses perfumes. E eu falei assim, tá, meu irmão, não entendo nada de perfume. Eu falei, real? Não tenho vergonha de falar, não, eu não entendia. Pra ver como você pode. Basta querer, né? O conhecimento tá na ponta daqui, tá na nossa mão, no celular e tudo, né? Então eu disse, cara, eu não conheço perfume, como que, né? Eu não consigo me enxergar na rua vendendo perfume. Eu falei. Ele falou, não. É pra nós conseguir desenvolver equipe. Eu disse, opa, aí tá legal. Eu nunca tinha aberto uma sala do Zoom e ter feito, assim, falar pro público. Eu lembro como se fosse a primeira vez hoje. Tremi por baixo da mesa, igual quando começou o nosso podcast. Nosso Podiana, né? Podiana. Eu tava igualzinho, eu tava tremendo baixo da mesa aqui. Tava igual. Mas eu fui. E aí nós nos desafiamos, conseguimos entrar naquela empresa, né? Atingimos patamares dentro da empresa, conheci perfumaria, fui para São Paulo, né? O dono da empresa me permitiu conhecer mais, abriu as portas para mim. E eu disse, caramba, isso é fantástico, isso é demais, né? Tive uma imersão de perfumaria, aprendi mais dentro dessa imersão. E eu disse pra ele assim, cara, eu acho que esse chão, ele é bom. E aí nós vamos pros números. A gente tá falando de um mercado bilionário. O brasileiro é número 1 em perfumaria, é o povo mais cheiroso do mundo. E nós movimentamos bilhões nesse mercado. Eu vi um momento falando sobre isso e fiquei assim, meu Deus... A gente não para pra pensar. É bilhão, não tô falando nem de milhão. Então, não tem crise nesse mercado. Tem altos e baixos, mas crise não entra. Ninguém deixa de se perfumar. É fato, né? Então, até porque hoje a grande maioria das pessoas vivem com a sua imagem. Então, precisa estar bem vestida, bem cheirosa, bem cheiroso. Então, eu acredito que esse mercado é um mercado bom pra nós. E aí nós começamos a construir isso durante alguns anos. Isso eu falo 6 anos, mas já faz quase 7 anos que nós estamos juntos. E eu vou contar um segredo pra vocês aqui. Ai, conte. Nós não nos conhecemos pessoalmente.
Sério? Sério. Você acredita em encontro de almas? Acredito. Ele é a minha alma, meu par. Acredito. Ele é o meu par. Nós conseguimos construir uma empresa da maneira que nós construímos à distância. Meu Deus. Ele é responsável por 50% ou 60% ou até mais, porque se parar algumas coisas a empresa para. E eu sou responsável por outra parte. Existe uma amizade, existe um respeito e existe confiança. E quando nós construímos a Keita, nós falamos um pro outro. Se eu não confiar mais em ti, acabou? Acabou. Então eu confio nele de olhos fechados. Não questiono nada, não pergunto nada e eu sei que nós estamos indo para o mesmo lado. Né? Aí talvez ele venha pro evento, né? Poxa, nós temos que gravar isso, né? Gente, mas isso é algo assim, ó, extremamente empreendedor, visionário e que não é qualquer um que tem essa coragem. Vamos falar coragem. Se tu deixar o teu ego de lado, você consegue. O maior problema de você empreender no lado de alguém é o ego. E eu aprendi isso. E eu concordo. Se eu deixar o meu ego falar, pode ser que eu estrague tudo. E se ele deixar o ego dele falar, pode ser que ele estrague tudo. Então nós entendemos que o nosso ego não pode falar alto. Porque não é só mais nós dois. Não é só a minha família ou a família dele. São muitas famílias que se alimentam hoje da Keita. Como que eu vou deixar isso na mão? Então você acaba carregando mais peso para que você possa fazer cada vez mais certo e acertar. Cabe erro, claro. Mas e hoje a Keita ela está presente em todo o Brasil. Todo o Brasil. Foi o nosso primeiro desafio. Chegar em todo o Brasil. E nós conseguimos em 45 dias ter pelo menos um em cada estado. Que foi um trabalho do Pablo. Ele chegou em todo o Brasil em 45 dias. Há muitas pessoas... Não, nós tínhamos pelo menos um em cada estado. E pelo fato de trabalhar com exclusividade, ficou muito mais fácil. E é muito legal quando a gente fala exclusividade, se me permite. Claro! Que as pessoas falavam assim, vocês são malucos, esse negócio não vai dar certo. Sim! Como que vocês vão ter gestão do bairro da pessoa? É exatamente essa palavra, gestão. Se você tem gestão, você tem controle, tem um sistema capacitado para isso, não tem como dar errado. E alguns amigos, né, ficaram pelo meio do caminho. Você é maluco. Até porque nós começamos com 10 perfumes, né? Quem que se lança no mercado com 10 perfumes? Mas não foi só 10 perfumes, foram 10 perfumes bem feitos. Perfumes maravilhosos. Sim, Qual foi feitos. o primeiro? Ou foram os 10? 10 de uma vez só. 10 de uma vez só. Foram 5 masculinos e 5 femininos. Cita um. O Billion. Billion, né? Que é o masculino. Que é inspirado no perfume On Million, masculino. E o Angelical, que é inspirado no Angel. Mas sim, tiveram 5. Até o teu sexy também, ele entrou entre os... One to one. É isso aí. Ele também entrou junto. Eu amo. Eu não consegui ainda me desconectar dele, tá? Porque eu gosto. E eu senti essa dificuldade. Por que eu tenho que comprar um perfume importado? Que essa também é uma pergunta que eu quero te fazer na sequência. Mas eu fazia muito esse exercício. Eu tenho na minha família pessoas que eu disse, olha, temos aqui uma parceira, assim, vem experimentar. Eu posso divulgar. Mas eu digo, quando tu conhecer, nós tiver pessoalmente, depois tu me diz. Eu faço questão que tu experimente. Veja qual o teu querido. Então eu ainda tô nessa porque eu disse pra ela, eu queria entender. Porque eu queria entender, até pra gente estar aqui conversando, eu queria vivenciar essa experiência de alguém de fora, não a Ana Kátia, que tem a sua experiência, mas não o porquê, de quem é arraigado aquela coisa que tem que ser perfume importado. E aí agora eu deixo tu falar, para depois eu passar se seu sentimento foi esse. Assim, as marcas estão consolidadas, certo? Se você olhar pra minha marca, Keita, e olhar para uma outra marca consolidada no mercado, é fato de que se você não me conhece, você quer outra marca. Nós temos total consciência disso. Não posso... Hoje eu garanto para você que eu tenho o melhor perfume do Brasil, isso eu garanto. E provo para você. Mas isso, para algumas pessoas, é falar da boca para fora. Então eu preciso provar para as pessoas. O perfume importado, ele consolidou com um marketing muito forte. Você pega um perfume que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, pega na mão. A imagem, né? Pega um cara famoso. Vende um monte. Se eu pegar o meu perfume e largar na mão do Cristiano Ronaldo, eu vou vender um monte. Aí eu me torno o cara. Ou seja, eu só não tive a oportunidade disso ainda.
Eu só não criei a oportunidade ainda. Quando eu criei essa oportunidade, eu me torno uma potência igual às outras. Aí eu passo a ser o perfume do mercado. Então, a diferença que a gente for pegar entre dois perfumes, um importado e o nosso, ela é muito grande. Porque o perfume importado, ele trabalha com uma margem de essência abaixo do que os contratipos do Brasil trabalham. Não só o nosso, outros também trabalham com mais margem de essência do que perfumes importados. Isso as pessoas não sabem, As pessoas né? não sabem. Aí você borrifa um perfume, aí muitas vezes borrifa, vê que ele é mais oleoso e fala, esse aqui é muito oleoso. Poxa, você tá quase com óleo puro aí, é a pureza do perfume. E você reclama disso, aí você passa um perfume importado, não, isso é maravilhoso, ele escorre no pescoço porque ele tem pouca essência, por exemplo, né? Então as pessoas, é falta do conhecimento mesmo. A hora que entender que o perfume que a Keita tem, ele entrega muito, com um preço muito baixo, as pessoas deixam de comprar importado. E pode comparar. A memória olfativa de um perfume importado e o nosso, ele é igual. Você pode fechar os olhos e comparar. Eu tenho um vídeo também desse evento de São Paulo que eu citei antes, que a moça ela usou um perfume Delina. Um perfume de R$3.600, mais ou menos. E nós lançamos esse perfume em 15 ml lá. Ele é bem gostoso. E ela saiu, eu tava em cima do palco, ela saiu de trás e veio caminhando, veio na minha direção e falou, eu uso esse perfume. Eu quero ver se ele é bom. E aí, até vou pedir pra passar depois desse vídeo pra você. E aí ela pega o perfume borrifa e fala, eu nunca mais vou pagar R$3.600 nesse perfume. Esse aqui é excelente. E aí eu falei pra ela, esse tem 30% de essência. Tu vê. Esse vai fixar mais tempo na sua pele. E ela disse, não, eu nunca mais vou pagar R$3.600. Ou seja, cabe de cada um fazer escolha. Se a gasolina do carro ele é R$4,90 e ele é R$5,90, é a mesma gasolina, tu vai abastecer onde? Não, as pessoas querem R$5,90 porque elas desconfiam que R$4,90 é muito barato. Tá batizada. Nós temos esse problema no perfume também. E eu vou te falar que assim, é muito quebra de paradigma. Exato. Nós estamos quase falando uma aula aqui de marketing, viu, gente, com o William. Porque as pessoas não se permitem, já saem julgando. Ou seja, elas é pelo que elas veem, não pelo que elas sentem. E quando elas sentem, que foi meu caso, né? Eu não larguei mais. E tem uma pessoa que me fez, ela foi me conquistando. E isso, para mim, eu penso que hoje é um diferencial também da Keita. As pessoas que trabalham com a Keita. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, da expansão, de como vocês chegaram a esse negócio. Do negócio, assim, a consultor, qual foi a estratégia? Não sei se pode falar, Posso. né? Da atuação de vocês hoje para conquistar o público. Eu posso porque tudo é copiável, né? Adorando. A diferença é que as pessoas não têm você, não tem Yara, não tem Kátia, não tem Angélica, não tem as pessoas que estão do nosso lado. Não adianta você copiar algo se você não tem as pessoas. Não é verdade? Então, É verdade. nós não temos esse problema, né? Porque nós sabemos o potencial das pessoas que estão junto com nós. Então, é tranquilo. Referente ao que você me perguntou, nós entendemos que as pessoas precisam de segurança para trabalhar. As pessoas, elas precisam se sentir parte. Então, nós criamos as exclusividades. Quando nós vendíamos perfume, nós compramos um ponto de apoio de uma determinada marca. Legal. Aí tava lá o ponto de apoio. Começamos a explorar no nosso território primeiro. Antes de olhar longe, olha perto, né? Certo, Olhamos o nosso território, começamos a explorar. Mas não deu 10 dias, um vizinho já estava vendendo também. Virou meu concorrente. Poxa, é complicado. Eu investi lá R$30.000 e ele comprou R$500, virou meu concorrente. Então, isso não é justo. Quando nós fomos montar o nosso modelo, nós precisamos quebrar isso. Eu preciso que você tenha segurança. Então, você pode trabalhar dentro do teu território de exclusividade tranquilamente, que se alguém do seu bairro, da sua cidade, dependendo do perfil que você é, ela vai chamar nós e nós vamos falar da seguinte maneira. Qual que é a sua cidade? Qual a sua cidade? Minha cidade é Porto Alegre. Qual é o seu bairro? É Moinhos de Vento. Moinhos de Vento? Não, lá tem a Yara. E eu vou passar uma pessoa responsável para conversar com você pessoalmente e apresentar os produtos. Yara, conversa com essa pessoa. E a Yara faz a visita. Então nós criamos esse sistema para que as pessoas tenham segurança e principalmente possam usar todas as redes sociais sem medo.
Sem medo, Porque Isso é algo- às vezes é o 007, o vendedor 007. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém enxerga. Fica com o produto escondido, né? Eu não vou falar dessa marca porque daqui a pouco alguém vai chegar na empresa e vai vender. Então nós quebramos isso. Já era algo que nós já queríamos e começamos assim, e não mudamos e não vamos mudar. Legal. As pessoas perguntam, isso pode mudar? Não, não vai mudar. Você sempre vai ter sua exclusividade. Né? Só vai ter sua exclusividade se você parar de comprar. Parou de comprar, não tem o que fazer. Eu entendo que você não quer ser meu parceiro, eu posso colocar outro no seu lugar, né? Então o sistema ele tem uma regra e aí mundo é livre, permite né? isso, né? É Então isso. nós fizemos dessa maneira já para passar segurança e para que as pessoas possam trabalhar tranquilos. Essa transparência é muito importante, né? De ter, eu acho que deixar isso claro. E eu mesmo, por ser parceira, brinco que, como falei desde o início, é essa transparência. Mas eu tive alguém que me conquistou. Eu tive alguém que fez uma ponte. E, gente, às vezes eu fiquei pensando nisso, porque a primeira pessoa, mas eu vou, como é que eu vou? Será que é sério? Será que não é sério? É a primeira coisa que passa nas pessoas por insegurança, por já ter sido lesado alguma vez, né? E então eu senti, porque eu observei, e é uma conquista. Então a pessoa tem que também chegar a um ponto de querer arriscar ou não. Sim. Não sei se tô sendo clara aqui, né? Uhum. Mas tem essa questão, algumas resistências que é normal. Normal. Mas se não quer, tá tudo certo. Tem uma questão de cultura, né? Se você for parar para olhar, você pega lá na infância da pessoa, né? A gente vai entrar em um outro tema, claro, mas ela cria barreiras que não permite ela ser feliz às vezes. Tá? Meu irmão falava muito isso para mim. A oportunidade bate na porta, você precisa girar a maçaneta. E às vezes o girar a maçaneta é aquela coisa do você ficar de castigo no quarto muitas vezes porque você fez coisa errada, né? Muitas vezes é o não que você recebeu na infância são os nãos que você dá hoje. E tu vê que assim, Né? como tu tá trazendo hoje quase uma aula, gente. Para quem for assistir o podcast, tem um amigo, aquele que tem interessado, é uma aula. Aqui tem várias objeções, tem vários ensinamentos de como a gente pode abordar, olhar o cliente ou aquele vendedor ou consultor, é o consultor, o atacadista, né? Isso. E depois O temos diretor. os diretores, né? Que são para quem quiser tiver interesse, nós vamos falar aqui, ou nos pergunte se ele vai falar rapidamente, mas são os passo a passo. A gente realmente precisa ter esse olhar. E aí eu acho que a gente está falando aqui muito do emocional, mas é o comportamental. Ou seja, tu estás dando dica aqui muito do comportamento. E aí agora, o mais importante é a região, qual é a cultura. Tem alguma situação nessa tua trajetória da Keita até agora, algum erro, ou erro não, mas algum aprendizado que tu queira dividir conosco aqui, ou passar o ensinamento para quem está querendo empreender e tem essa dúvida, vou ou não vou? Inicialmente foi querer passar régua igual para todos. Eu acredito que foi o que nós viemos modelando e dizer assim, não, é tudo igual. Eu sou engessado, se eu falo, como eu citei anteriormente, eu falo com o gaúcho, eu falo com o catarinense da mesma maneira. E não é a fala, mas sim eu entender que cada região tem sua particularidade. Hoje, a gente fala que nós entendemos que se eu venho para a região onde eu tenho a exclusividade da diretora Iara, por exemplo, né, que rodei com ela 2 dias, né, então eu entendi como que é a rotina dela, então eu preciso dar um olhar diferente para aquele que eu não consegui rodar de repente, mas eu conheço a região. Então nós passávamos a régua e tem que ser tudo igual. E nós entendemos que a gente precisa ter essa flexibilidade, até para poder libertar para crescimento. Né? Nem todas as pessoas estão preparadas de receber não, por exemplo. Né? E por ser a nossa geografia é muito grande, eu não consegui chegar no Nordeste ainda. Né? Eu vou pro Nordeste um dia, rodar com o diretor, vou, só que eu não consegui chegar lá ainda. Só que eu preciso ter um olhar, né? Já dizia um grande filósofo, que eu chamo de filósofo, que foi amigo meu, ele falava para mim, você precisa olhar de perto o que tá longe e de longe o que tá perto. Se você botar isso aqui perto, você sabe a cor, mas não sabe o que é. Então você precisa, às vezes, dar uma distância de que tá muito perto. Então, nós estávamos muito conectados com algumas pessoas, cuidando muito da região, e nós entendemos que a gente precisava ficar um pouco mais longe, onde se distância é quando a gente enxerga. Então a gente conseguiu fazer isso. Eu acredito que isso não foi uma falha, mas foi um aprendizado, né? Então é o ponto mais que pegou entre nós, e foi de bastante debate entre eu e o Pablo, precisamos olhar um pouco mais perto alguns e deixar alguns mais livre.
Ou seja, é perfil É comportamental. perfil, totalmente perfil. Que bacana. Ou seja, vocês já têm essa visão de gestão. Exato. Mesmo vocês não estando todo o dia ali, mas quando se tem e acompanha. E aí vocês têm esse olhar pessoa a pessoa, de uma certa E forma. com a observação de que cada empreendedor, ele é livre. Uhum. Então nós temos o empreendedor, que é o pessoa física, e temos o empresário, que é pessoa jurídica. E você comprou o teu produto, você é gestor do teu negócio. Só que nós entendemos que eu preciso ter esse apoio, ele precisa ter meu apoio, ele precisa entender que ele faz parte desse processo e de que ele é Keita. Então eu poderia simplesmente vender um produto, dizer como que é o modelo de negócio, virar as costas e só reciclar. O Brasil é gigante. Poderia ficar só reciclando pessoas. Ah, não deu certo, próximo. Não deu certo, próximo. Não deu certo, próximo. Mas não é isso. Então, eu falei isso na minha primeira live. Eu não desisto de ninguém. Até que a pessoa desista dela mesma. Legal. Então, às vezes você tenta um contato, não consegue. Tenta 2, não consegue. Tenta 3, não tem um retorno. A pessoa fala que vai te retornar, não te retorna. E aí você vê que a pessoa não quer. E se a pessoa não quer, eu não posso querer. Você tem que querer mais do que eu. Então, nós entendemos isso. No nosso começo, não. Nós ficava com o nosso ego doído. Que era, caramba, como é que eu vou deixar essa pessoa? Eu vou perder ela. Não, não posso. Aí você fica... Então, aí vem os erros. E eu sinto, assim, que o não, às vezes, de agora é o sim do futuro. Você se liberta. E isso é muito legal. É. E, claro, eu tenho a vivência aqui da minha região. Uhum. Mas te ouvindo aqui, isso só concretiza que é, de fato, esse olhar mais pessoal, mas, ao mesmo tempo, no contexto e deixar a pessoa livre. Ou aquela que precisa de apoio, eu vou dar uma atenção um pouco diferenciada. Ou aquela que está crescendo, como podemos crescer um pouco mais? Sim. Porque isso é meio que negócio, né? Quem é do mundo comercial, a gente acaba tendo isso um pouquinho na pele, né? Então, foi picado pelo mosquito do empreendedorismo. Não tem como, né? Mas assim, para nós continuar aqui, olhando no mercado hoje, tá? E com a Keita, daqui para frente, o que a gente consegue ver de estratégia de mercado que vocês estão adaptando ou não, já tá? Como a gente sabe onde a gente tá e onde quer chegar, né? Então, de uma certa forma, essa estratégia de que tu possa falar, né? Porque às vezes nem tudo a gente pode abrir ainda, porque tem tempo e a hora certa, né? Nós seremos mais palpáveis. Entendam como quiser. O que acontece hoje, nós somos muito digital. As pessoas enxergam, Keita, entra lá no Instagram. Você, entra lá não sei aonde. Aí você conheceu a diretora. Onde eu vou? Aí você vai onde? Na casa dela, pegar perfume. Então nós seremos mais palpáveis pro futuro. Nem vou falar muito que ele não vou questionar, porque eu já entendi. E eu acho que deixar pra hora certa mesmo. Eu fico guardando aqui, mas meu sócio vai me matar se eu falar brincadeira. Mas eu não... Nós temos a estratégia, sim, não tem problema de falar. Nós desenhamos isso desde o nosso primeiro dia. Quando nós criamos o diretor, que é o que cuida de uma região maior, de 300 mil habitantes no mínimo, ele é como se fosse uma mini franquia. Uma mini franquia, entre aspas, ambulante. Então ele bota no carro e sai pra rua. Então essa mini franquia, ela vai se tornar uma franquia palpável, com tudo dentro, que a pessoa entra. Legal. Então nós já estamos desenhando, na verdade já temos desenhado a nossa primeira franquia, né? Nós estamos em negociação ainda, não vou falar qual o estado, né? Mas ficar surpresa também, né? Porque todo mundo vai enxergar nosso pão de ano aqui, tá? Então as pessoas que estão enxergando vão perguntar, né? Então já está desenhado, vai acontecer, já estava dentro do escopo da empresa, inclusive. Então, vai ser palpável. Aquela coisa de você fazer um vídeo na parede da sua casa, você fazer um vídeo com toda uma estrutura padrão para que você possa fazer. Então, que vai ser uma loja. Então, isso aí é o nosso futuro. Eu fico muito feliz e, poxa, na verdade, eu nem fazia ideia disso. Sim. Do que eu vim acompanhando. Então, para mim é uma surpresa, muito grata. E é sinal que realmente... só decola, só é escalar, não tem mais, não tem pra onde fugir, não. Agora é ir, não Nós tem já estamos mais. No ar, a gente agora vai trocar pneu, vai botar combustível, não tem mais como voltar não. Ai, que orgulho, orgulho, gente, porque como eu disse, eu conheci
a Keita, eu vou reforçar para vocês, quem está aqui, não chegou daqui a pouco nesse momento, foi uma parceria que eu tive que experimentar, eu fui conquistada através de uma conexão, como o próprio William conta. Então, quem ainda não conheceu a história, volta um pouquinho, né? Para não dizer que tá vindo daqui em diante. E a gente fala sobre isso. Essa confiança, tu acreditar. E depois que tu experimenta, é difícil tu largar. Então, como dizem aí, hashtag fica a dica. Isso aí. Bom, agora vamos falar assim um pouquinho, quem é o cliente da Keita, assim, hoje, do que vocês têm um mapeamento, até para... que isso aqui, de certa forma, é quase uma aula também, viu? Não é uma aula, mas as pessoas vão poder saber um pouquinho mais da Keita através do William. Mas eu ainda quero depois falar mais de ti, tá, William? Tá. Mas eu quero aproveitar esse momento porque foi aqui que eu conheci o William. Sim. Mas depois eu quero saber mais. Tá bom. Então, a Keita, hoje nosso público ele é geral, porque nós temos até perfume infantil. Mas ele, de 18 a 65 anos, o nosso público ele é muito fiel. E ele é bem variado, porque nós não vendemos para cliente final. A Keita distribuidora, como nós nos chamamos hoje, porque depois vai vir a Keita Franquias, então hoje vai ser a Keita distribuidora, hoje ela vende somente no atacado. Então, tem todos os modelos de atacadistas, certo? O meu atacadista, eu tenho um atacadista jovem de 18 anos e eu tenho um atacadista de 65 anos, que tá com uma maletinha na rua vendendo perfume ou cosmético, porque a gente não trabalha só com perfume, né? Sim, isso é importante. Temos cosméticos, temos linha capilar, também temos sabonete cremoso, que nós quebramos o paradigma do sabonete líquido, né? Nosso é cremoso, por briga de todos os nossos diretores que pediam, não, é líquido, é cremoso. E realmente ele é cremoso. Ele é muito bom. Ele é muito cremoso. Bom. Então, assim, nós temos outras linhas, né? Então, eu tenho todo esse público. Mas se eu for fazer um mapeamento junto com os nossos consultores e tudo, pega geral. Perfume infantil vende muito. Você mesmo falou que gosta de um, né? Eu vou confessar. Eu adoro. Little Tigro. Tigers. Eu sei porque onde é que eu peguei. Eu já tô inventando aqui o nome, né? Mas aí eu até já falei errado, viu? É que também você fazer um nome em inglês pra criança não, é do tigrinho. Não é do tigrinho, não. Ele olha assim, ó, eu sou encantada. E eu vou te falar assim, da minha experiência, eu tive uma familiar, vou até te falar, que é extremamente exigente. Ela pode estar ouvindo, inclusive. Ela até comprou 2 perfumes, mas quando ela recebeu, ela ganhou da mãe para a neta. Ela ganhou os 2, tá? A Princess e esse. Eu tô com um Tiger, mas não é Tiger. Pode ser. Vamos lá, Little Tigre. Pode ser Tiger. Little Tigre. Pra nós apelar mesmo. Vamos falar mais brasileiro, né? No português, igual diz o outro. Gente, ela me mandou, eu vou postar isso ainda depois pra vocês, no meu WhatsApp, que ela usou, ela amou, mas que a criança foi elogiada. Ou seja, criança elogiada com perfume. Sim. O meu filho, ele não já sai de casa era o meu preferido, tá? Mas depois que eu recebi, porque ela é questionadora, ela vai procurar saber qual é a essência, qual é a referência, até por causa dos importados Sim. que ela comprava, e a vida deu uma mudada, assim. Então ela disse, não, eu vou me oportunizar a conhecer. E aí ela disse, não, eu vou para as notas. E ela foi nota. Então, assim, é um feedback aqui, eu acho que melhor ao vivo, né, do que eu vou postar ainda, mas eu tenho para provar que ela fez esse comentário, porque ela é exigente. E tu vê, então, ele já era meu querido, tá? Aí depois, quando eu tive uma vivência de uma pessoa familiar extremamente exigente, me conquistou. Mais ainda, né? Os infantis foram feitos... Mas todos são bons infantis, né? Sem inspiração nenhuma, né? É criação nossa. Não tem, foi inspirado em qual? Não, é criação nossa. Ele tem que ficar dentro de colônia por causa das crianças, né? Então, nós pegamos ali alguns toques para que as crianças realmente realce a criança. O meu filho não sai de casa sem perfume. Ele vai lá, pai, Big Boy, ele tem 5 anos, pai, o Big Boy, o Shark. Aí ele vai lá, pai, qual que eu tô cheiroso hoje? Eu vou lá cheirar, você tá com o Shark Boy. Ele, tô com o Shark Boy. Aí ele vai pra escola. Então, assim, ele passa perfume. Isso é bom, muito bom, porque isso vai, querendo ou não, o perfume vai carregar na personalidade dele. Né? Então, isso é... E aí, assim, pra gente, não só falando aqui do feedback dos produtos, dos clientes que eu puder trazer, tem algo no futuro, uma tendência, algo que vocês estão já pensando
mais para frente, alguma alteração, algo novo? Eu não sei se é bem essa minha pergunta, E mas referente, você diz do setor de da... perfumes ou de outras linhas que vocês vão trazer de repente? Não, nós traremos outras linhas, né? Porque hoje nós temos bastante, né? Temos. E o perfume nós vamos fechar 80 esse ano. Meu Deus. Fragrância diferente, 40 masculino, 40 feminino. Nós temos algumas linhas para vir facial, outras linhas. Aí isso eu vou deixar em 7 chaves por enquanto, tá? Porque senão eles ficam me cobrando depois, tá? Tá, Sabe não. como é que é? O povo, eles são muito exigentes. Você falou uma vez, eles já. Principalmente tem uma de Porto Alegre, que ela fala assim. Quando? Quando? Se eu falar agora, ela vai vir depois. Quando? Quando? Não, calma. Isso é um projeto futuro, né? Mas nós temos sim, nós precisamos, né? Quando nós começamos com o perfume, nós entendemos que nós estaríamos na bolsa das pessoas. Legal. Então as pessoas nos carregariam. Uhum, Então, onde fosse, ia puxar o perfume, ia borrifar e ia acontecer. Aí nós começamos a entrar com uma linha corporal para que nós pudéssemos estar no quarto ou até no banheiro da pessoa. Aí nós entendemos que o luva de silicone tá dentro da bolsa também, o corporal pode ficar num cantinho e ficar esquecido. Então nós vamos ir pro banheiro. Aí nós botamos o sabonete cremoso para que as pessoas pudessem lavar suas mãos, lavar seu rosto. Então eu tô na... Ele é 3 em 1, né? Ele é 3 em 1. Tá? Eu não vou falar pra que eu uso, senão as pessoas vão começar a inventar moda também, tá? Mas eu uso ele da cabeça aos pés, pra você entender. Então, nós fomos pro banheiro. Aí agora nós precisamos, então, entrar com shampoo, condicionador, máscara capilar, e nós fizemos isso também. Então, eu já tô no box do banheiro da pessoa. Aí eu pensei o seguinte, e quando eu vou jogar um futebol e eu me lesiono, o que eu faço? Aí eu criei o Dorgel, para que possa... né, massagear onde você tá lesionado, ou bateu, alguma coisa tão roxa, alguma coisa do tipo, ou até fazer uma massagem. Então, nós começamos a criar. O homem não tinha um creme facial, não tinha um para passar nas mãos, corporal, rosto. Aí criamos um creme, que as mulheres ficaram com inveja, porque tem colágeno. Então, o creme masculino, ele tem colágeno, é 3 em 1. Então, assim, nós somos entrando para dentro da casa das pessoas, né? Criamos o nosso sabonete íntimo. Então, assim, nós entramos para dentro da casa das pessoas e isso é uma estratégia que tem que ser criada. As pessoas precisam lembrar da marca. Aí nós criamos o nosso perfume de 50 ml, com uma caixa extraordinária, que ninguém joga fora. Porque eu preciso entender que quando eu vou guardar um anel, eu vou guardar um brinco, se eu não tenho onde guardar, eu boto dentro da caixinha. Então tá lá, no cantinho, a caixinha não vai embora, porque ela é bonita. Então... esses passos foram todos pensados, são pensados. Às vezes parece aleatório para quem tá de fora. Agora vamos lançar o quê? Não, nós vamos ter lançamentos futuros, ainda esse ano. E ele é pensado, de tendência, de estudo de mercado, de escutar o que tá acontecendo na ponta. Então, assim, nós somos muito ouvintes do que tá acontecendo, porque os nossos olhos são as pessoas que estão na rua. Ou seja, vocês estão atentos, isso mesmo, né? Atentos. Inclusive, nós vamos abrir uma enquete no Instagram agora, para perguntar o que você gostaria de ter que nós ainda não temos, para que você possa vender. Legal. Nós queremos entender o que o mercado pede, o que as pessoas pedem. Aí nós vamos estudar, desenvolver e colocar em prática. William, mas assim, então nós somos já mais, né, quase encaminhando, assim, de algumas questões que eu queria saber. Vamos lá, quase para o final do nosso momento aqui, icônico. Mas como tu pode trazer, se é que tu pode dizer pra gente... Quase como uma entrevista, né? Que eu falo que é de gestão, gente. Quando a gente vai. Sabe quando tu vai concorrer lá a uma vaga e tem que perguntar aonde você quer estar em 5, 10 anos? Aonde a Keita vai estar em 5, 10 anos? Não sei se tu pode dizer isso pra gente. Sim, posso sim, com toda certeza, e afirmo que de 5 a 10 anos a Keita será referência em perfumaria. Nós teremos muitas franquias abertas e na parte de cosméticos, que é um mercado muito grande também, só para você entender, o Brasil é o 4º em consumidores na linha de cosméticos, nós teremos uma boa parte também desse mercado. Teremos muitos produtos rodando. Eu poderia falar até de números, né? Só que aí ficaria muito detalhado, né? Então nós não vamos falar sobre isso não. Né? E sem dúvida alguma, muitas pessoas já estarão com algumas milhas no bolso. Olha, como eu brinco, né? Receba, hein? Receba. Energia, como é que a gente falou? Tu tem que pedir e saber receber. Mas qual era a palavra que você me disse? Tem que se permitir. Se permita. Então, né? Para mim, isso fecha na nossa fase aqui. Mas agora, eu queria fazer um momento... não sei se tu tinha visto, não estava pelo menos assim, acho que
na nossa conversa, em algum momento, eu queria fazer uma surpresa para ti. Opa. Eu queria fazer aquelas conexões, sabe, do nada, do que transformam algo em especial, que eu tô olhando para ti, mas tô aqui pensando como vou falar. Alguém que me conectou, de fato, a estar nesse momento aqui, a chegar, nos conhecer, foi uma conexão. E para quem está nos assistindo, ele falou, e a palavra aqui é conexão. Então, quem nos conectou? Eu queria aproveitar e convidar para que ela viesse aqui, falar um pouquinho, fazer um depoimento para ti, aqui ao vivo. Yara, tu pode vir aqui dar o teu depoimento? Oi, Kátia, estou aqui com vocês dois, feliz de poder vir aqui dar essa participação, né, essa homenagem a uma pessoa... Peguei de surpresa, é isso? É uma pessoa tão querida, né, que entrou na minha vida num momento especial, que eu estava procurando algo, também uma mudança, como tu falou, né, que eu sou aquela mulher batalhadora que batalhou desde os 16 anos na venda, mas eu sabia que Deus estava arrumando alguma coisa especial que ia acontecer na minha vida, né? E ele trouxe esse rapaz aqui, mais o Pablo ainda, né? Que eu não conheci pessoalmente, né? Mas esse aqui é um cara muito especial. Conheci a mãe dele primeiro. Sério? Sério, conheci a mãe dele primeiro, que foi a minha primeira caixa, quando eu disse, não, me apresentaram o produto, eu quis conhecer. E que eu vi o desenho da Keita, a árvore da vida, e daí conheci o jeito dele natural, como ele é. Nós somos assim, ó, não somos irmãos, mas somos mãe e filho, digamos assim, porque eles tiveram que nascer, criar a Keita, porque era pra mim que eles tinham que criar. Era pra mim que eles tinham que criar. Então, essa é a minha conexão que eu tenho com eles, de que eles passaram todo o processo deles de vida, eu todo o meu processo de vida, para estar preparada para trazer o meu know-how junto com o know-how deles e fazer essa árvore da vida crescer. E tu não esperava por essa, né? Não. Não, a Yara é uma pessoa muito especial, ela sabe disso. Né? A Yara é uma pessoa que, onde ela passa, ela cativa. Cativa. Onde ela passa, com o jeito dela, ela consegue... Ela é a cara da Keita. Da simplicidade, da determinação, do saber onde quer chegar, né? E ela consegue passar essa mensagem muito claro para as pessoas, no brilho do olho dela, né? Então, tudo que está acontecendo e vai acontecer, e nós vamos estender o convite, acho que no final eu posso falar do que vai acontecer, né? Pode. É totalmente mérito dela. Mérito, guerreira. Porque quando o Porto Alegre passou em meio a uma enchente, ela não teve desculpa. E quando a Porto Alegre estava em meio a enchente, poucas pessoas sabem os bastidores, né? Mas ela bateu o carro dela, ela ficou sem carro. Aí você para e pensa, bati o carro, tô em meio a uma enchente, as pessoas estão desesperadas, minha venda caiu, o que eu faço? É o cenário perfeito para quem gosta de desculpa. E ela achou solução. Pegou a mala, botou o produto dentro, foi para dentro do shopping, e dentro do banheiro do shopping ela vendia pros lojistas. Pensa. Isso não é uma empoderada? Muito. Não é? Muito. Então, assim, eu falo com muito orgulho. E ela é exemplo mesmo. Onde eu passo, eu falo da Yara. Talvez ela não saiba, né? Era pra me homenagear, eu tô homenageando ela, né? Mas eu me sinto homenageado somente pelo fato de ter a Yara do nosso lado. Eu falo mas quando eu falo Keita, falo Pablo, falo todas as pessoas que estão. Porque não tem quem não conheça a Yara. E isso prova que quando nós começamos a movimentar para fazer o evento, em menos de 2 dias nós tínhamos mais de 100 pessoas já na lista que querem vir pro evento. E você acha que eles querem ver só a Keita? Não. Eles querem ver a Yara. Porque a Yara faz a conexão da Keita. Né? Então, obrigado. Quanta responsabilidade. Obrigado mesmo por ser quem você é, por carregar a nossa marca com tanto zelo, cuidado. E obrigado por estar aqui do meu lado. Mas eu queria te agradecer por tu estar aqui conosco, tu ser essa conexão que foi a nossa palavra aqui. Se a gente tivesse, eu acho que hoje é o que mais saiu e tudo do perfume, da Keita, do William, do CEO que está aqui conosco, é a conexão. E tu é o reflexo disso. Tu é a ponte disso. Como quem está assistindo aqui, a Yara é quem me apresentou a Keita num encontro de network. Quem quiser vai lá no Instagram, vai subir, ou eu vou subir um vídeo de repente aqui para vocês, se vocês quiserem.
de como a gente se conheceu, mas de fato como eu conheci a Keita. E foi numa carona. Que eu disse, ó, eu tenho que pegar um Uber, eu tô sem carro aqui e tal, de manhã. E quando eu entro no carro, ela disse, não, tu vai entrar aqui. Daí eu olhei, mas não, mas tem coisa... Não, mas eu posso te levar, eu também, em alguns momentos, eu fui Uber, e nas horas, para algumas pessoas especiais, eu também sou. Gente, quer o melhor exemplo de venda? Foi esse. E eu tenho um vídeo que eu ainda não divulguei, porque aconteceu a conexão depois, até foi mais rápido, eu fui lenta, confesso, desse vídeo, que era ter botado antes. Ela não só divulgando, mas ela oferecendo para quem queria poder ter uma remuneração garantida. Não sei, deixa tu falar aqui, vender qual o percentual, né? O pessoal fala que é uma venda que é certo, não tem empecilho nenhum. E ela me mostrou isso, exatamente. Quem quer faz. E isso veio para mim no meu momento de transição tão forte. E eu ainda resisti. Ainda tem que melhorar, né? Porque eu falo com ela assim, porque eu acho que ela é uma gestora, né? É minha gestora, minha conexão com a Keita. Eu respeito, cada um no seu quadrado, né? Eu sou muito assim, não importa que eu tô aqui hoje aqui, mas eu tô indo com vocês lado a lado, e é isso aí. Então eu queria muito te agradecer, te parabenizar por tu ser essa pessoa, essa conexão, ter essa determinação, ter esse sorriso. Se essa mulher é imponente, alta, ela é bem alta, viu, gente? Porque eu, quando eu fico assim, oi! Mas eu me senti acolhida, eu me senti até protegida por ela. Talvez ela nem saiba, eu nunca tenha falado isso pra ti, mas tu me passou tudo isso. E com uma simplicidade, ela dizia que via algo em mim também. E ela já, inclusive, me conectou com uma parceira que até era pra estar aqui hoje. E pela consistência, mas no próximo, com certeza, nós vamos ter a Vivi. A Vivi. De Nova Santa Rita agora, que ela tá com a loja Vivi Boutique Bistrô, né, em Nova Santa Rita. Foi a nossa conexão maior ainda. O trio. Né? É o trio, exatamente. Então, muito obrigada por estar aqui. Mas se tu quiser, continue aqui conosco, vamos fazer nosso encerramento, pode ser? Sim. Posso manter aqui ela do teu lado? Claro, né? Força pra não chorar. E ela nem contou que ela virou Uber para conseguir... Né? Então conta, tem ainda os minutinhos. É que assim, ó, eu trabalhei também vários anos com várias marcas, mas eu nunca estava satisfeita com aquilo, porque o meu sonho era começar com uma empresa. Ser aquela que ia fazer a expansão da empresa. Quando a Keita chegou para mim, chegou essa oportunidade. Eu disse, só eu conheço a Keita aqui em Porto Alegre, como é que eu vou fazer ela ser conhecida? Todo mundo tem que sentir o perfume, não é só falar do perfume, tem que fazer as pessoas sentir o perfume. Como eu tenho um carro, sempre dirigi, eu disse, vamos botar um Uber só para mulheres, no cartão, que eu não vou correr muito risco. E vou falar com a mulherada e vou fazer todo mundo experimentar o perfume. E comecei primeiro botando o mostruário, nem tinha, né, as coisas. Eu botei do lado do meu banco numa caixinha e já chegava lá, as pessoas entravam, já quebrava o gelo e já dizia para elas... Menina, já falava até o nome, que tá escrito lá o nome da pessoa, né? Oi, Kátia, tudo bem? Como é que tá o tempo hoje? E já dizia assim, olha, eu tô aqui fazendo uma expansão para uma empresa nova do Rio Grande do Sul, nossa empresa daqui do Sul, olha que maravilha. Vocês já ouviram falar da Keita? E elas, não... E já aí atrás, ó, já tem um folderzinho, dá uma olhada, bababá. Tu já conhece algum produto importado que tu usou e tu ama muito? E a pessoa já dizia, eu conheço tal e tal. Na hora que ela dizia isso, eu tava dirigindo, eu já pegava a caixinha. Ó, toma, abre, me diz, experimenta, passa em ti, vê o que é. Foi isso comigo. Uma técnica boa. E elas experimentavam, e aquele carro ficava cheiroso, elas diziam que carro cheiroso, e começou a ficar cheiroso esse carro, e todo mundo que entrava, mas que cheiro é esse? Que cheiro... Daí eu já saía direto, já nem quebrava gelo, elas já queriam saber o que estava acontecendo no carro. Então, consequência disso, eu vendi muito perfume no carro. Muito. E convidei muita gente para vender perfume. Eu tenho muita gente vendendo perfume, entendeu? Isso é merecimento assim. Também, né? Mas é determinação que traz o merecimento. Sim, que a gente tem que fazer, né? O Pablo que tem uma fala que ele diz sempre, né? Como é que ele fala? Se um fez, o outro faz, algo assim, né? Que arranja desculpa, né? Ou tu faz, ou tu arranja desculpa, né? E eu sou daquela pessoa que sempre fiz. E sempre fui uma incentivadora de outras pessoas. Eu amo incentivar as pessoas, porque eu sei que todo mundo é capaz.
né? E é verdade. Eu me lembro que ela falou uma coisa pra mim nessa experiência, né? Como parceira hoje da Kate. Nós temos que fazer. Eu faço. E aí complementa o que o outro tem de melhor. Então ela pega se eu sou toda certinha, né? Eu fecho contigo bem bonitinho, né? Vamos aqui, vamos ali, vamos trocar ideia. E eu vou fazer. Então ela me abraçou. Então por isso que eu digo que ela me acolheu. Então ela soube meu perfil ao mesmo tempo dela, que ela é de fazer e bora. E as coisas estão fluindo. Então é o melhor depoimento possível, né? E é aquela história, né? E eu aprendo contigo e tu comigo. Que é a melhor coisa nessa vida, de conectar as pessoas e aprender com elas. É verdade. Eu brinquei que aqui eu tinha falado, né, um termo que não era, até depois pedir desculpa, mas é uma matuta de gola. É quase assim, quando a gente tá meio próximo, assim, junto agora. Porque a gente se aproximou mais ainda, porque ela me conquistou. E aquilo que tu falaste no início, William, a confiança. Então, como foi essa história bacana, para quem não tá assistindo aqui, não sabe, volta lá, porque ele contou a história de como ele e o Pablo se conheceram, se conhece ou não, volta aí, você vai saber. e isso foi uma conexão aqui que aconteceu, né, Yara? E como a Yara costuma fazer, posso dar um recado? Pode. Pablo, tu vai ter que vir aqui, tá? Eu acho bárbaro, nós vamos ter daí um próximo passo. Vou querer muito, tá? Com certeza. Vou querer muito. Mas assim, então para nós não tomar o tempo de vocês também, aqui precisando ficar aqui a tarde inteira, tão gostoso. Tá. Eu teria outras coisas para perguntar, mas agora eu queria assim, William, fazer assim um fechamento de algumas perguntas em um bate-bola, tá? Isso. Então vamos lá. Se pudesse deixar uma única frase com a sua marca registrada no mundo, qual seria? Deixe legado. Não seja qualquer um. Essa seria a frase. E tem tudo a ver. Pra quem não assistiu, volta lá que vocês vão ver que tá tudo bem certinho. Tá impecável, gente. Tá maravilhoso. Aqui tu tem aula, tu tem um workshop aqui no podcast do Pod Ana. Aproveita. Só pode dizer, aproveita. Vamos lá, então. Algumas palavras, tá? Amor. Bate e volta, que vem na cabeça. Esposa. Filhos. Tudo. Mãe. Base. Pai. Conhecimento. Irmãos. Fortaleza. Vida. Amo. Keita. Legado. Trabalho. Não tenho medo. Saúde. Primordial. Sentir. Sentimento. Felicidade. Mundo. Vamos dominar. Gente, muito autêntica agora aqui. Ele responde tudo. Tem alguma outra pergunta que eu queria poder falar assim? Cheiro? Keita. Então eu acho que eu encerro pelo menos assim esse bate-bola, né? Te falando aqui um pouquinho dessa brincadeira de falar, mas faltou uma coisa aqui. Que nós estamos falando tudo, Pod Ana. A Pod Ana, ele vem com patrocínio da Poderana. Para quem não sabe, de uma certa forma, eu estou aqui vestida de Poderana. Quem não conhece, eu convido a todos e quero que você convide os teus amigos também para compartilhar depois esse episódio, mas ir lá curtir a Poderana, que hoje é uma empresa também, que tem uma imagem, tem um serviço, mas que está apoiando o Pod Ana. E o Pod Ana veio da Poderana. Então, hoje é a patrocinadora, mas eu tenho 2 apoiadores aqui, que é a Conectada Brasil, que está muito trabalhando a NR01. Se tivesse na empresa, já super indico. Elas estão aí para o mundo, tá? Para trabalhar mentalidade, saúde, fazer treinamentos, consultoria. Então, quem quiser, vai lá. É uma parceira que eu estou desde o início aqui, que me impulsionou, inclusive, a sair o Pod Ana, que era um sonho, que era para mais tarde. E eu estou aqui já em mais um episódio, né? E a Virtual Leite, que é um apoiador também, de incentivador, e que em outras coisas, ações, inclusive com o Pod Ana, para que eu esteja aqui como a Poderana, faça acontecer. Então, eu queria já aproveitar e agradecer. Mas eu queria, para fazer esse fechamento que a gente falou aqui, a Poderana é o poder mais Ana, né? Então, assim, a palavra poder, o que te remete? Conhecimento. E a Poderana, hoje que tu tá conhecendo o Pod Ana? É muito conhecimento, muita entrega. Até porque você tem o nome da minha filha.
Sério? Ana Laura. Eu amo ser Ana. Eu vou te ser Minha bem filha também ama sincera. ser Ana. Eu amo ser Ana. Então, eu podia... O poder Ana, pra mim, que eu conheci hoje, é muito conhecimento. Então é poder. Tua palavra cabe muito bem. Porque conhecimento é o que quebra todos os paradigmas. Ninguém pode furtar teu conhecimento. Nunca ninguém vai roubar isso de você. E aqui você entrega muito. Ai, muito E eu obrigada. fico muito feliz por ter participado hoje. A gente teria outros assuntos para falar, quem sabe em outro momento, como a gente até trocou rapidamente uma palavra quando a gente se apresentou aqui, que vinha de empoderamento, de vinha tantas outras coisas, mas o intuito hoje aqui é sim para empoderar. Quem está nos assistindo, a tomar coragem, a ter um rendimento extra que muitas pessoas estão precisando, complementar suas rendas, mas para fazer acontecer, deixar fluir o seu melhor, experimentar, vivenciar, treinar. E a gente está aqui em conjunto que pode ajudar tanto o Pod Ana, a Poderana, quanto a Keita, para vocês realmente alavancarem e ser vocês. Essa, para mim, é o maior agradecimento, que isso faz com que a gente trabalhe a nossa essência de verdade. E a essência tem tudo a ver com o perfume hoje. Então, o título, depois quem vai ver aqui do pod, é o perfume, mas é através do CEO que eu tenho aqui, que eu não estou só vendo o CEO, a gente fala muito, porque isso dá, né, o nome CEO, mas é um ser humano, é gente como a gente, e tem muito para passar. E quando a Yara trouxe, e eu comentei lá no passado, antes de ser parceira da Keita, gente, eu já tinha falado sobre isso, né, Yara, de ter, e eu não imaginava que eu ia ter aqui. Então, você foi uma conquista para mim, foi uma realização de um sonho, de eu ter um profissional que hoje está em expansão no Brasil, e quem sabe eu vou estar aqui contando uma parte de uma história que ainda vem muito maior pela frente, e fazer uma partezinha, quem sabe novas outras parcerias e outros negócios venham, que eu possa ser ainda mais essa ponte que eu falo hoje de poder, mas é de amor. No fundo aqui hoje eu entreguei a minha verdade e com muito amor. Então, gratidão. Eu não sei se tu quer deixar mais alguma palavra, William, para o pessoal que está nos assistindo. Tem algum recado que eu acho que tem, né? Sim, eu vou começar pelos recados, depois eu dou uma palavra. O primeiro recado é que no dia 22 de novembro, né, deste ano, nós temos um encontro, o nosso quarto encontro do Grupo Keita. Tivemos 2 no Rio de Janeiro, que foi sucesso, tivemos 1 em São Paulo. E eu passo aqui o convite, né, Yara, para que nós possamos, as portas estão abertas, as vagas são limitadas. Acredito que nós temos aí umas 70 vagas de 250. Perfeito. E nós nem começamos a divulgar ainda. Tá? Nós estamos até segurando os amigos, vamos dizer assim, né? Vamos deixar para os empreendedores, né? Então, o convite está aberto, vai ser no Palácio do Comércio, no Centro Histórico de Porto Alegre, um lugar onde conta muita história, né? Toda a história, toda a trajetória que a gente teve há pouco tempo aí, triste, mas que já está todo mundo em pé, graças a Deus, né? É verdade. Conquistando tudo de novo, né? Todo mundo guerreiro, né? E lá nós teremos muitas novidades, muita entrega, muito conhecimento também, compartilhamento de conhecimento, porque virão pessoas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, vêm outros diretores, então tem muita história. Vai ser fantástico, vai ser muito bom, vai ser extraordinário, não tem como perder, tá? Vai vir uma galera que eu nem imaginava que ia vir. Vai vir também, né? E lá vão estar as nossas famílias, né? A família da Yara, vai estar minha família também, vai estar minha mãe, vai estar meu pai, meus irmãos, vai estar meus amigos. Vai ser um encontro de gerações e muita troca. Oportunidade, hein? Uma oportunidade muito grande, né? E eu tenho que falar pra você, Ana, primeiramente, muito obrigado, tá? O seu olho brilha e brilha de muita verdade. Eu acho muito legal quando a gente aceita os desafios que nós nos colocamos, né? Você poderia estar na sua casa essa hora, você poderia estar com seus filhos, com seu filho, sua filha. Ana Carolina. Ana Carolina, que legal. Poderia estar com seu esposo, sexta-feira, ir para um happy hour, poder fazer qualquer coisa e você tá aqui transmitindo amor, transmitindo conhecimento, né? Dando oportunidade para nós, né, que somos uma marca ainda em expansão, como você falou, eu vou estar contando daqui a pouco um pedaço da história, né, e a felicidade é toda nossa. Eu vou falar como Keita, tá? A conquista não é só sua, tá? Eu estar aqui também é a realização de um sonho. Eu nunca participei de nenhum podcast, não sabia nem como me comportar aqui, nem como sentar, né? Mas eu sempre falo, eu falo com o coração.
Eu não sei seguir roteiro, é o que vem no meu coração e o que tá na nossa essência de Kate, na minha essência, William, é o que eu transmiti aqui. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Sigam essa moça aqui, que ela ainda vai entregar muito pra vocês, tá? Vai entregar muito pra vocês. Talvez aqui a gente tenha atingido um público, mas eu sei que, pelo que eu já vi pelo primeiro episódio lá, você vai atingir vários públicos. Né? Isso é muito legal. Parabéns. É sucesso total o teu pod. Tá? E eu quero voltar um dia, quem sabe? Ah, né? Eu quero muito. Pra contar outras histórias. Tá aberto aqui, tá? Pra gente já fazer. Vou virar sócio aqui, eu acho brincadeira. Tá super aberto. O Pod Ana é pra isso. Sim. É pra gente expandir, é pra gente contar novas histórias, atingir outras pessoas. E pode ser sim com o mesmo parceiro, com o mesmo convidado, porque tem muito a se explorar. Como a gente falou, nem falou de empoderamento feminino, por exemplo, que é um tópico muito forte, né? E até mesmo as suas diferenças, tá? Então a gente tem muito a explorar. Tá feito o convite para ti, pro Pablo, se vocês quiserem os dois estarem juntos, e tu vir no próximo, a gente ter uma nova pauta de tantas outras coisas que a gente tem ainda para conversar. Tá? Da minha parte, muito obrigado, tá? E a quem vai assistir de novo, segue ela, tá? Segue para não perder nada. Eu queria agradecer a todos que nos assistiram até agora. E para aqueles... Microfone. De novo. Eu queria agradecer a todos, tá? Que estiveram conosco todo esse tempo. E tem muito mais ainda para ver. Já viu que já ficou um compromisso aqui da gente não quero mais. Então, deixa um recadinho pra gente. Nos segue, nos ajuda a crescer. Porque isso também é um sonho. E é realizável. Eu tô com o CEO aqui da Keito que eu não imaginava. Eu tinha feito um convite, assim, sem pretensão nenhuma, e disse nunca que ele vai aceitar. E tá aqui. E olha as palavras dele, gente, eu recebo com todo carinho. Mas eu não queria deixar de reforçar a minha patrocinadora, né, a Poderana, e aos meus apoiadores, Conectada Brasil e a Virtual Leite. Para quem não sabe, a Virtual Leite, que eu acabei não falando um pouquinho antes, ela trabalha leishmaniose. É algo que dá, principalmente nos cachorros, né? E gatos também, um número ínfimo, mas tem. E humanos, por mais que ninguém saiba, isso é uma doença que mata, tá? Mas é um consultório virtual, ele tem todo um atendimento para veterinários, principalmente, e para seus tutores. Então, conheçam. E mais uma vez aqui, que eu não fiz o agradecimento antes, mas todo esse espaço, quem nos acolheu, nos atendeu, a EP Studios, aqui em Canoas, mais do que parceiros, atencioso, super recomendo. E vou fazer o convite para eles aqui para os próximos episódios e ser nossos apoiadores também, né? Fica aqui já o pedido, mas, gente, fora brincadeira, sigam e contratem a EP Studios, tá? Fica aqui o meu agradecimento e até o próximo.